demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral, yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral, yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral, yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças. Então, galera, estamos aqui hoje aqui pela Rede Aurora, junto com o Papauá na Rede e, óbvio, né, Notícia Urbana e Rede Aurora juntos, trazendo aí mais conteúdo de qualidade, com certeza hoje, continuando um papo que a gente começou em 2018, né, Ralf? Perfeito. Professor Ralf, e tá aí na briga, tá direto, né, filho? Exato. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, é um programa relevante, você faz um trabalho relevante na nossa cidade, então a alegria de poder estar aqui mais uma vez, reeditando 6 anos depois nossa roda de conversa. O sofazinho melhorou um pouco, né? Deu uma mudada. Melhorou, graças a Deus. A gente tá... E agora ao vivo, né? Esse legal. engajamento aí diferenciado. Que... É bom, porque eu sempre digo que se você coloca seu nome à prova, então você tem que estar disposto a, em qualquer hora, a qualquer momento, se apresentar pela labuta. Isso. E o ao vivo é mais bacana, porque hoje a gente tá vivendo um momento aí na história, principalmente na política, né? Que as coisas às vezes mudam, não dá tempo nem da gente editar. Exato. Porque realmente, ou não dá tempo nem de editar muito rápido no estúdio pra editar depois. As coisas estão fluidas, então... E graças a Deus a gente tá fazendo parte desse tempo aí. Como já disseram, enquanto houver flecha, enquanto houver bambu, tem flecha. Isso, tem flecha. Vamos embora. E
vamos lá, começar. Professor já é um estigma, já que o pessoal acredita que não é de direita. O meu problema, enquanto candidato conservador de direita, é que quando você já se apresenta como professor, já existe todo o imaginário, ou seja, a ideia de que, poxa, esquerdista, comunista, petista. Então, eu estava conversando com os amigos que já me chamaram de unicórnio. Por quê? Porque negro, professor de história, servidor público, conservador de direita. Então, você não demais, existe. Você não existe. Você está apenas no imaginário. Mas a gente vem construindo um trabalho de discussão, de debate, que é um projeto justamente de libertação de pessoas, um projeto de empoderamento através de emprego e renda, e que é viável e coerente para os nossos tempos. E ao mesmo tempo também nós sabemos que no campo macro, entendeu? Temos uma batalha aí contra um grupo político que quer destruir a nossa nação. E, de fato, eles estão achando que estavam ganhando, né? Mas só que tem um grupo que se levantou nesse tempo aí. Eu acho o seguinte, que o governo Lula, todo o aparato da máquina, e só para lembrar que é o seguinte, o cara foi presidente 2 vezes. Ele foi preso, condenado em 3 instâncias, 9 juízes, e ele foi descondenado e conseguiu voltar para um 3º mandato. Isso é possível porque esse projeto de poder é um projeto de construção de décadas. Sim. Então, mesmo preso, esse projeto continuava em vigor, de tal forma que conseguiu tirar ele de lá e colocar na cadeira da presidência. Para a direita hoje, tem que ter esse entendimento, que nós precisamos fazer um trabalho de médio e longo prazo para que a gente possa ocupar os lugares que são importantes, ocupar espaços para a gente apresentar o nosso projeto. E uma das coisas, quando a gente fala, né, professor acaba remetendo a ideia de ser de esquerda, só que a gente esquece o professor Olavo, né? Exatamente. É uma grande referência. É isso aí. O professor, para mim, a primeira referência que a gente vê ali é do filósofo, né? Que a gente conseguiu também beber daquela água ali enquanto tava... Porque assim, uma coisa que nós devemos fazer sem medo e sem restrição, que é beber do trabalho daqueles que vieram antes da gente. Sim. O que o professor Olavo fez foi realmente muito significativo num tempo em que as pessoas ainda tinham um certo, até mesmo os direitistas, tinham um certo... não fé, né? Botar assim, né? Entendeu? Até mesmo de se posicionar claramente, publicamente, quanto de direita. Então, ele fez isso num tempo em que realmente ele foi, de tal forma que ele foi considerado um pária. Então, o trabalho dele, ele frutificou. Nós estamos aqui hoje, entendeu? Respondendo por esse trabalho, respondendo pelo trabalho da continuidade, continuar avançando. Agora é a nossa vez. Vambora. E é uma briga que, dentro do município, às vezes parece que o negócio, a potência é diferente, né? Porque a gente vê a briga nacional, vê nos estados, Nicolas, um exemplo, no estado dele, o próprio André Fernandes agora também, lá pelo Nordeste. Tem os casos de outros estados, só que quando a gente chega na cidade de Campos, parece que o santo de casa, o pessoal não... tem. E na hora de abraçar, que a gente sente uma... Assim, se a gente for parar para pensar o seguinte, quantos vereadores de direita nós tivemos? Mas muito mais do que se dizer de direita, mas que em seu mandato, realmente foi um mandato comprometido com as pautas da direita. Com, assim, uma certa segurança, eu posso dizer que nós não tivemos esse candidato que usou o seu mandato para poder, de forma efetiva, trabalhar as pautas da direita. Principalmente com relação à questão dos costumes, que parece às vezes algumas discussões muito distantes da gente, mas aqui na nossa cidade a gente já está enfrentando alguns campos que precisam ser confrontados, principalmente com relação à ideologia de gênero nas escolas, doutrinação, nossa batalha cotidiana e corrente. Então, alguns anos atrás eu diria que assim, até seria impossível a gente vislumbrar candidatos que declaradamente estão dispostos a carregar essa bandeira. Hoje eu vejo isso. Aqui em Campos, hoje a gente amanheceu, não sei se você viu nas redes sociais, uma candidata do grupo da situação, né? Ela dizendo que na reunião de ontem à noite, com o grupo, né, político, foi reclamar com relação ao material que não está chegando, alguma coisa assim. E aí o coordenador de campanha, parece que, segundo a fala dela, até está nas redes sociais, que o coordenador de campanha botou o dedo na cara e falou coisas que ela não sentiu, tipo, como se fosse tá representando só os 30%, que é obrigatório.
Será que realmente há interesse do grupo ali, da situação, que se faça uma vereadora? E aí estão se vendo como que nesse mandato atual, algumas cadeiras saíram, né? Alguns vereadores com mandato. Mas, cara, assim, quando o grupo político no poder, essa política hereditária, realmente esteve comprometida com alguma coisa, a não ser com um projeto de poder deles. Semelhante ao próprio Lula, né? Tanto federal. Que uma das coisas que estava em minha mente, entendeu? De forma bem clara, e na verdade já tinha me posicionado quando vim candidato a primeira vez em 2020, é que em nenhum momento eu vislumbrava fazer parte do grupo da família Garotinho. Sim. Porque eu acho que, querendo ou não, eles comprometeram, eles são corresponsáveis pela situação do nosso município hoje. É um município com grande potencial, mas se você for fazer a medição, usar algum parâmetro para poder fazer a medição econômica, é só andar no centro. Ontem eu estava panfletando no centro, e se alguém quisesse entrar no museu histórico, cara, tinha 3, 4 moradores em situação de rua dormindo na frente da porta com seus cães. E lembrando que alguns dias atrás, um funcionário de uma igreja no centro foi atacado, quase levou à morte, porque tinha um morador em situação de rua usando os cães que tinham para atacar os transeuntes. Esse funcionário, ele foi tirar satisfação foi atacado. Nós estamos perdendo o nosso centro. Sim. Então, começando por aí. Isso se a gente não falar das periferias, as partes mais distantes. Mas o centro da cidade, por ser o centro, a área mais valorizada, tal, às vezes até mesmo quando as pessoas querem maquiar, elas dão um jeitinho de acertar as coisas, mas nem o centro a gente está hoje tranquilo para poder andar por ele com segurança. É um centro morto, com lojas fechadas, sem empregabilidade. Estava conversando mais cedo, o CAGED mostrando que entre julho de 2023 e julho, fazendo comparação dos 2 meses, melhor, do mesmo mês nos 2 anos, de julho de 23 e em comparação a julho de 24, nós tivemos uma queda de empregabilidade de quase 93%. Nós estamos falando de carteira assinada. Sim. Então, quando o prefeito ele faz um pronunciamento todo feliz, gente, espetáculo, aumentamos a nossa nota no IDEB, passamos para 5,4. Alguém disse para ele que foi com aprovação automática? E, poxa, como professor, como que você acha que vão chegar? Quer dizer, na verdade, quando está no município, vai até o 6º ano, não é isso? O 9º ano. Até o 9º ano. 9º ano. Básico, fundamental. Fundamental. Creche, básico, fundamental. Fundamental 1 e 2. Isso. Então, quer dizer, quando for para ensino médio, sim, vai ser o grande algoz, vai ser a escola estadual. A comparação que eu fiz foi o seguinte: a galera saindo do 9º ano da rede municipal com 5,4, eles conseguem passar na prova do IFE? Não consegue. Se a gente for pensar, poxa, vamos fazer um concurso, né, vamos fazer um concurso para o Banco do Brasil, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso, vamos fazer um concurso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, com 5,4 você não chega nem na lista do jornal, porque você está bem lá atrás. Na escola onde eu leciono, a média é 6, ainda assim já acho absurdo, porque 6 também não garante muita coisa. O fato é, historicamente as escolas em campo sempre foram currais eleitorais, elas não foram centros para libertar pessoas, para formar gente capacitada, gente consciente dos seus direitos. Sempre foi um território onde muitas vezes o vereador indicava o diretor, e o diretor agia mais como cabo eleitoral do que um gestor pedagógico responsável por aquela unidade. Tinha meritocracia, né, para aquela cadeira. Então, até encontrei um rapaz falando assim, não, mas a estrutura tal das escolas em campos hoje mudou bastante. Ok, mas não adianta você dar estrutura se você não tem um projeto estratégico da educação. Há algum tempo atrás, o ex-secretário, agora candidato, né, queria instalar ar-condicionado em todas as salas da rede municipal, e a pergunta é, além do ar-condicionado estar pelo dobro do preço do mercado? Ponto. Outra questão a ser abordada é aonde colocar ar-condicionado, aonde isso se encaixa dentro do plano estratégico da educação. Não tem plano estratégico da educação. Simplesmente, mediaticamente, é muito legal você chegar e falar, vamos colocar ar-condicionado. Em escolas estão caindo, não tem portas nem janelas. E qual a segurança para poder alguém poder invadir aquela instituição? Isso. E nós temos alguns casos como esse. Então, é difícil você falar hoje,
5,4 e ficar feliz, porque, até eu compartilhei com alguns dos meus seguidores, se minha filha chega em casa dizendo que ela tirou 5,4, eu não sei o que eu faço com minha filha não, parceiro. Eu não sei o que eu faço com minha filha. Eu não tenho como ficar feliz, porque no mundo real, e o conservador, ele não trata de ideologia, não trata de ideal, ele trata do mundo real. No mundo real, 5,4 não é nada. Não teria por que ele ficar feliz. E é interessante que em 2009, 2010, Campos, entre as 92 cidades, ocupou a posição número 91. Ou seja, entre as 92 cidades, Campos ocupou a posição número 91 durante o governo da mãe dele, que também abriu espaço para aprovação automática. Aprovação automática, turma multisseriado, que são turmas multisseriadas. Não tem professor para todo mundo, então junta quinta, sexta, sétima, oitavo, nono ano na mesma sala. Mas já que é aprovação automática, você não precisa ficar preocupado, você não precisa ter obrigação de ensinar alguma coisa, todo mundo vai passar. Então, a gente está preparando essa galera para campos do futuro, para campos onde os empregos exigem cada vez mais qualificação? Não. Eu compartilhei alguns minutos atrás. Uma das minhas tristezas, o que me impulsionou para a candidatura, é que nos últimos anos eu tenho visto meus alunos nos semáforos. Cara, eu tô cansado de encontrar meus alunos nos semáforos. E não são alunos que deixaram de estudar. Não, alunos formados com diploma, mas uma cidade que não abre oportunidade para eles mostrarem o seu valor. Porque é esse o trabalho que eu quero propor enquanto vereador em Campos. Não temos que dar nada. Nós temos que abrir portas para que as pessoas possam conquistar com o seu próprio esforço. Trabalho. Não podemos ser uma cidade onde a prefeitura é o maior empregador. Está errado. Nós temos que ser uma cidade do empreendedor, gente que, poxa, tem prazer em abrir o seu negócio, porque é aquele que acorda cedo para abrir a porta, é aquele que é o último a sair para poder fechar a porta, porque algumas pessoas acham que vida empreendedor é ficar de perninhas cruzadas e o dinheiro pingar. Não, são aqueles que mais trabalham, porque são os que mais também têm a perder e são responsáveis por muitas outras pessoas, porque o sucesso deles abre a possibilidade de empregar gente com salário, gente para poder comprar casinha. Eu sei de gente aí que tá noivo, doido querendo casar, poxa, quer comprar sua casinha, quer comprar o seu carro, você quer viajar, quer colocar arroz e feijão na mesa, porque é uma das coisas mais tristes para uma pessoa. Esse dia eu estava conversando com alguém na Praça Salvador, fazendo panfletagem, e eu perguntei para ela assim, poxa, a família tá empregada? Ela disse, não. Na verdade, ela com a filha do lado, ela disse, eu estou procurando emprego. Eu disse para ela o seguinte, olha, nós, quando somos solteiros, nós podemos passar fome. A gente encara esse tipo de coisa, mas quando a gente tem família, uma coisa que a gente não suporta é ver o nosso filho chorando de fome. E nós, desempoderados, porque a gente não tem um centavo para comprar um arroz, um feijão, uma farinha, entendeu? Pelo menos para poder encher o bucho. Muitos dos campistas estão passando isso hoje. E nós temos uma Câmara de Vereadores incompetente para poder propositar. Nós somos uma Câmara que é conhecida por faltar sessões, ou seja, as sessões não acontecem por falta de quórum. Mas pergunta se os 13 mil deixaram de pingar. O maior é o do prefeito. Exatamente. Você falta quórum porque é porcentagem. Porcentagem, quando você tem maioria, isso. Não vai hoje ninguém entra. E daí você pergunta se deixou de pingar no final do mês os 13 mil. Não, cara, não deixou de pingar. Quando eles estavam naquela discussão sobre a presidência da Câmara de Vereadores, foram praticamente 2 meses da Câmara de Vereadores paralisados. Mas os nossos problemas, os problemas do campista, não ficaram paralisados durante 2 meses. Sim. E nós não tínhamos uma representação. Casa do Povo, que nessa legislatura, por algumas vezes, fechou as portas para impedir a entrada do povo. Inclusive até o IPTU, né? O mínimo. Nós sabemos, o prefeito entrou e pediu retroativo de 5 anos. E nós sabemos que o IPTU, a sua existência, já é assim, uma coisa absurda e ridícula. Porque o que prova que nossa casa não é nossa casa. Porque quando você trabalha, se esforça para comprar um bem e depois você tem que pagar o imposto. Uma concessão para continuar morando. É uma concessão. E caso você não pague, você corre o risco de perder sua casa, seu carro, no caso do IPVA. Cara, o que prova o quanto nós precisamos fazer uma mudança geral. E se a gente quer mudar o Brasil, a gente começa pela nossa cidade. Nós, campistas, temos que começar por Campos dos Goitacazes. A gente tem que começar a colocar as coisas nos prumos. E eu entendo que a nossa elite política, ela é incapaz de realmente ser propositiva na mudança que o povo de Campos precisa, de apontar para Campos 2050.
Com certeza. E é logo ali também, não vai achando que... Não, é logo ali. Eu entendo que o meu trabalho hoje... O meu trabalho hoje é cooperar para abrir outras portas de políticos que realmente vão ocupar as cadeiras e vão começar a fazer um projeto de cidade. Então, quer dizer, uma coisa que eu sempre disse foi o seguinte, gente, tudo que eu tenho, eu conquistei com o suor do meu trabalho, minha casinha, meu carro, poder colocar arroz e feijão para minha família, minha filha mais velha é cirurgiã dentista, a minha segunda agora é veterinária, tudo, ainda tem mais 2 ainda que ainda estão no processo. Mas tudo com o suor do meu trabalho. Eu não preciso de política para poder sustentar. Né? É isso aí. Esse que é o... Não preciso de política para poder sustentar. No entanto, eu preciso estar pronto para responder uma pergunta. E a pergunta é, em algum momento, talvez os meus filhos, principalmente os mais novos, né, que é uma de 8 e o rapazinho de 2 anos, talvez em algum momento eles queiram me perguntar o seguinte, pai, no momento mais crítico da nossa cidade, o que você fez? Então, eu acho que duro para mim é, podendo fazer alguma coisa, dizer, não fiz nada, eu me omiti. Então, eu entendo que, poxa, eu posso colaborar de forma bem significativa para a nossa cidade. Porque é uma cidade que corre risco de deixar de existir a forma como ela está sendo gerida agora. Nós temos um orçamento de mais de 3,5 bilhões por ano. Mas, ao mesmo tempo, a nossa despesa aumenta no mesmo ritmo. A margem entre a receita e a despesa do município de Campos, ela é bem estreita. De tal forma que nós tivemos uma crise, a gente tem pouca margem para tentar consertar as coisas. Então, quer dizer, não tem compromisso fiscal, não tem compromisso com orçamento, não tem compromisso com nada, vai empurrando com a barriga. Municípios do litoral de São Paulo, que também recebem muito em royalties de petróleo, alguns municípios resolveram fazer um fundo, eles não tocam nos royalties de petróleo, não tocam em 1 centavo, fica tudo no fundo. Eles decidiram que eles precisavam diversificar a economia para que realmente as coisas pudessem funcionar, para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas pudessem gerar riqueza, mas não tocar nesse fundo resultados de royalties de petróleo. Aqui nós detonamos royalties de petróleo. O primeiro pensamento aqui financeiro é queimar esse dinheiro. Então, se hoje nós perdermos esses royalties, o que sobra para Campos dos Goytacazes? Cara, não sobra nada. Então eles condenaram a cidade, mas estão pedindo para poder ficar mais 4 anos nessa cidade. E tenho medo. Então eu mesmo, assim, cidadão, tenho medo, porque hoje você tem a ciclofaixa em toda a cidade e você não tem como estacionar o carro para poder acessar os comércios. Quando me perguntaram sobre até isso, entrar em casa, né? Porque o portão tem taxão na frente do meu. Mas quando me perguntaram sobre isso, eu respondi com outra pergunta, que foi, cara, tem algum estudo de impacto acessível que a gente pode dizer o seguinte, eles estão justificando o que fizeram porque fizeram um estudo de impacto? Cara, sinceramente eu acho que não tem esse estudo de impacto, mas na baseada, tipo, cara, mediaticamente, assim como o ar-condicionado, vai ficar bonito, né? O tal da maquiagem. Tem tudo aí por trás disso. Exatamente. Inclusive, então, um secretário de trânsito que não gosta de dirigir. Ele afirmou isso. Mas, cara, os responsáveis pela questão do trânsito, assim como pela questão do transporte, né? São pessoas que não pegam ônibus. Sim. Porque se elas pegassem ônibus, elas não fariam o que fazem com o povo campista. Não machucaria o povo campista como machuca. Então, a questão do transporte, da mobilidade, cara, é uma discussão séria, é uma discussão importante. Quando ele discute, por exemplo, com que base foram feitas as casinhas da Rosinha? Porque muitas delas estão mas bem distantes do centro. Então, por exemplo, quanto mais distante do centro, mais infraestrutura você precisa, como de transporte. E dizem que, de início, nem todos os contemplados eram oriundos daquele mesmo bairro. Sim. Dava problema isso na segurança dessas famílias. Isso aí. Nós sabemos que nossa periferia existe ali um confronto de facções. E daí em 2020, por exemplo, eu estava fazendo campanha num determinado bairro e a família que estava trabalhando comigo falou assim, Ralf, desculpa, você não pode voltar aqui porque já decidiram quem seria o candidato e ninguém mais pode entrar. Mas, então, quer dizer, precisamos ter essa percepção de que, poxa, nós
nós vivemos um tempo de guerra. Um tempo de guerra no transporte, um tempo de guerra na segurança, um tempo de guerra na empregabilidade. Essas pessoas que estão aí, são elas que vão dar resposta para que realmente o povo de Campos possa prosperar, possa crescer, porque eu estou cansado de ouvir o povo de Campos é o maior recurso de uma cidade. Mas, cara, nós somos tão maltratados no dia a dia. Nós somos tão pisados no dia a dia. Eu tenho conversado com as pessoas e, poxa, eu tenho visto isso. Uma senhora que eu encontrei esses dias, até eu compartilhei um vídeo, e um trecho que ela falou, eu fiz questão de não publicar, na verdade nem gravei, não tinha porquê, mas eu guardei na minha mente ela dizendo o seguinte: cara, eu tenho uma filha doente e eu não encontro aqui em Campos ninguém que possa tratá-la, a não ser que eu tenho que pagar. Eu sou empregada doméstica e eu tenho que optar em tratar minha filha ou comprar arroz e feijão. Cara, ninguém deveria ter que chegar a este ponto. Pensar em mensurar entre a vida e a alimentação, né? No caso, a vida também. Sim, a vida da filha dela. Privar, né? A Mas, saúde da minha filha ou arroz e feijão. Mas isso é uma estratégia. Porque quando você leva o povo ao ponto de desespero, então algumas pessoas começam a considerar que elas vão ter que fazer inominável. E daí, quando eu falo com os meus alunos sobre a questão do voto do cabresto, coronelismo, tal, Brasil, República Velha, eu falo o seguinte: cara, você quer saber o que é voto de cabresto, compra de voto e tudo mais? É só você pegar a imagem, tem uma foto muito icônica que é o Pluto, o Pateta levando o Pluto para passear. Mas poucas pessoas param para perceber que os dois são cães. Mas um cão está conduzindo o outro. E quando você vende seu voto, você é o Pluto. Você está considerando aceitar que alguém coloque a coleira em você. Então, algumas pessoas chegaram a um ponto de desespero que estão aceitando que coloque a coleira nelas, porque elas precisam responder às demandas do dia a dia, como comer. Que é o básico. Cara, ó, você... Esse aí, pelo menos que é a... E você percebeu, cara, olha só, olha o problema. O professor de história fala pra caramba. Se você não me interrompeu, eu vou fora. Isso aqui, a hora nossa, tem 1h30 no total. Dá pra gente botar bastante coisa em dia. E com certeza, o que é verdade, a população geralmente vê, chega nessa época, o candidato apresenta que tem os problemas, mas saber as soluções também faz parte dessa construção, né? Porque essa questão das casinhas da Rosinha é o quê? É plano diretor. Cara, eu dificilmente vejo um candidato falando sobre plano diretor, ou seja, a gente pensar o crescimento da cidade, o que inclui, entre outras coisas, a questão da mobilidade. Porque se a gente traz, por exemplo, as pessoas mais para próximo, nós praticamente não resolvemos o problema do transporte, mas com certeza damos uma resposta muito interessante. Porque se elas estão mais próximas do centro, então elas têm uma menor demanda de ônibus. Sim. E muitas outras coisas. E o que é mais fácil? Solucionar o transporte público ou achar que a população inteira tem que comprar bicicleta? Porque a quantidade de ciclovia, inclusive, vamos supor, a Formosa, Tenente Coronel Cardoso, que na cidade é uma via muito importante, de acesso principalmente ao centro, e ligando até o Jockey hoje, da Pelinca até o Jockey, você vai todo pela Formosa. Para quem tá de bicicleta, é mão e contramão. Tem as duas vias. Mas para quem tá de carro, pagou IPTU, IPVA pagou para poder estar ali no trânsito, ela só tem o caminho de ida. Seja o ônibus, seja o carro, seja a moto, caminhonete, caminhão, você só faz um fluxo e nem toda via você tem a mesma porcentagem para um carro e o outro tá ali. E a via da ciclovia, na verdade, ela é direcionada ali, independente. Fora o fato que existem alguns trechos onde a ciclofaixa ela troca de lugar. Sim. Que você faz um zigue-zague, não sei como, ali na base da mágica, né? Exato. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar a questão de gestão. Ouvimos muito sobre isso, né? Dinheiro tem, falta gestão, temos o quê? 115 pensadores, especialistas. E a gente percebe que isso é uma falácia, porque a cidade deve servir as pessoas da cidade. Então, só para destacar, minhas filhas mais velhas, elas não moram em Campos, porque elas viram que, poxa, a cidade não tinha como responder a demanda delas. E da mesma forma, outras pessoas, outros jovens. Nós precisamos fazer com que a cidade trabalhe a favor das pessoas. Isso tem tudo a ver com aqueles que pensam a cidade, que estão à frente da cidade. O ruim do socialismo é quando ele começa a taxar a sociedade por baixo, né? É isso aí.
E é exatamente isso que a gente tá vivendo. Não tem como dizer que é um governo de direita se tá deixando por baixo. Daí com algumas pessoas, alguns haters, a gente tá no tempo dos haters agora, né? Então, os queridinhos, me questionaram. Um abracinho pra cada um deles agora. Conquistando mais alguns hoje. Tô reativando algumas contas aí que estavam perdidas. Porque alguns vieram me questionar quando eu deixei bem claro: essa família não tem nada a ver com a direita. Eles podem estar à frente do PL, mas o fato não é. Mas a gente tem que ensinar as pessoas que não devem ser apaixonadas por partido, mas por ideias, por valores e não por partidos. E tá bem claro que, poxa, eles nunca tiveram compromisso com os valores da direita, com os valores conservadores, a vida, a propriedade. Nós somos uma das cidades aí onde o MST tem uma das com maior amplitude. E como, por exemplo, a prefeitura está reagindo a isso? Como a Câmara de Vereadores está reagindo a isso? Muitas dessas pessoas estão recebendo benefício. Agora, recente, perdemos a usina Cambaíba, não foi isso? Exato. Coisa que era histórico na cidade e gerou renda. Acho que isso é um grande ameaça, né? Para quem não quer que tenha trabalho. Isso. São geradores de emprego. Por quê? Porque é outro setor também que historicamente é importante para a cidade. Sim. Mas que no decorrer das décadas também foram deixados de lado. Hoje se investe mais em propaganda e marketing do que na parte da agricultura. Ou seja, deixada de lado. E é uma parte importante justamente para a empregabilidade e voltada para um setor que faz parte da história da nossa comunidade, do qual nós precisamos investir. Somos a maior cidade, ou segunda, né, a nível territorial, não urbano, do estado do Rio de Janeiro. Como a gente consegue aproveitar bem cada uma dessas coisas? E não vai ser com o MST. Apesar de ter uma professora pessoalista candidata também, até alguns dos seguidores dela foram me atacar porque eu a desafiei para um debate. Eu gostaria que você apoiando o Ramais, apoiando o aborto, pudesse sentar comigo e debater de que forma, apoiando esse tipo de lixo, você vai cooperar, vai ajudar a nossa cidade. E daí vem os haters, os amiguinhos para poder me bombardear. Mas é justamente isso, cara. Não vai ser o MST que vai poder dar as respostas. Mas é o maior produtor de arroz orgânico, meu amigo. Todo arroz orgânico produzido no Brasil só sustentaria um almoço dos 365. Nós não estamos nem falando do jantar. Tudo que é produzido de arroz orgânico no Brasil hoje é suficiente somente para um almoço. Eles ficam se vangloriando, somos os maiores produtores. E hoje a gente vive uma geração que as pessoas entendem muito de compra online, né? Quando se fala em combo, é exatamente isso. Quando você compra um candidato que seja de um partido de esquerda, você está assinando todos os itens, né? E, poxa, não temos problemas suficientes para ainda darmos espaço no poder às pessoas? Ok, vivemos um país democrático, onde as várias visões do mundo são abertas, mas também num país democrático nós podemos alertar as pessoas sobre o perigo que é entregar o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Já que para mudar o país começamos pela nossa cidade, o perigo que é entregarmos a nossa cidade para esse tipo de gente. Já não foi suficiente nós termos entregado para essa política hereditária nos últimos 30 anos. Então, mas, sinceramente, esse ano, eu acho que é o primeiro ano eleitoral onde talvez esses valores consigam ganhar um pouco mais de protagonismo. Candidatos que defendam esses valores, talvez eles consigam, não estou dizendo se eleger, mas eu acho que até em função da discussão política a nível nacional, não tenho certeza, isso também está se refletindo nas eleições municipais. E agora uma das coisas que a gente vê é essa, que a gente até brinca internamente, que é a direita Nutella, né? A direita permitida. Nunca esteve abraçando realmente as causas da direita, tem histórico realmente de esquerda e quer se passar por a melancia, né? Mas o verde Nicolas, é por fora, mas por dentro é vermelho. Sei, mas a gente tá falando do Nicolas agora, é um cara que assim que eu admiro, cara novo, e eu acho que é o futuro da direita, sem personalismo, sem culto à personalidade, mas eu acho que assim, o garoto tem muito a agregar. E nas últimas semanas, toda a questão de São Paulo, eu acho que o posicionamento dele foi um posicionamento muito interessante. Ele alertou
sobre o fato de que muitos oportunistas, ou seja, comunistas travestidos de direitistas, de direita, de conservadores, tentariam se infiltrar para poder destruir o nosso projeto de dentro para fora. Então, quer dizer, eu acho que... ali, né? Exatamente. Isso também está presente aqui em Campos. Eu acho que essa questão da família Garotinho de mãos dadas com o Bolsonaro, com o Flávio, acho que é uma oportunidade para a gente refletir numa coisa que o Constantino falou. Eu sigo muito o canal do Constantino, ouço muito, e ele falou o seguinte: a questão do Marçal, da família Bolsonaro indicando Nunes, mas o povo olhando, acompanhando o Marçal, mostra uma coisa: o povo de direita não é gado. Ou seja, se fosse a esquerda, fecha os olhos e pula no abismo. O tal do político de estimação. Ou seja, com muito respeito, e só assim, gostei de destacar. Meu entendimento até que Bolsonaro é o maior líder da direita da história do Brasil. Em nenhum momento desmerecendo a história dele, o que ele é, o que ele foi, e o que ele ainda vai ser. Ainda tem história para escrever. Ele é o maior líder. Nós precisamos do Bolsonaro. Então, assim, para que isso fique bem claro. Mas a admiração que nós temos por ele não significa que em algum momento a gente... paixão, né? Exatamente. Então, quando o Constantino falou assim, cara, isso é verdade, nós não somos gados, nós somos capazes, nós pensamos sozinhos, nós podemos divergir, o que não significa que nós estamos nos dividindo. Divergir faz parte do processo de discussão, de debate. E nós queremos o Bolsonaro em 2026. Tinha a escolinha do professor Raimundo. Aí tinha um personagem que era até o Niso, o filho do Chico Anísio, que falava: divirge o mestre. Ele sempre estava divergindo e tinha um bom relacionamento com seu mestre, tanto que reconhecia, né? E divergia isso. Você não precisa estar 100% concordando. Você tem que ser um ser pensante, né? Mas você sabe, cara, que assim, esse foi um dos maiores erros que eu cometi com o Bolsonaro. Na verdade, assim, cometi 2 erros muito, muito, muito sérios. O primeiro foi utilizar este dedo para ter votado no primeiro turno em Amoedo. Eu amaldiçoo este dedo que votou em João. Já porque já acabou, essa daí já passou. Consegui me filiar depois que ele saiu, inclusive. Cara, meu Deus, mas no segundo turno eu me redimiu ali. Me redimi. Então deu tempo disso. De fazer 1, 2, 3, salve todos, né? E o segundo foi o seguinte: eu sempre lutei contra a questão do personalismo, culto à personalidade e tudo mais. Sim. Mas o fato é que a minha relação com o Bolsonaro inicialmente tinha muito a ver com culto. Por quê? Porque eu exigia ou esperava que ele tivesse um comportamento exemplar em todas as áreas. Mas, poxa, Bolsonaro tá falando assim, mas Bolsonaro tá se comportando assado, e não sei o que, não sei o que lá. Até que, com perdão da palavra, mas Deus me deu um pedala Robinho, e Deus falou assim comigo: mas olha só, você tá procurando outro Deus? Eu sou o seu Deus. Bolsonaro não é seu Deus. Então, se ele não é Deus, ele é homem, ele erra. Então você não pode pedir perfeição de um homem e depois realmente, eu tô cobrando dele perfeição quando perfeição só vem da parte de Deus. Exatamente. Então eu disse: não, calma aí, eu não preciso que Bolsonaro seja Deus, porque Deus eu tenho. Eu preciso que ele seja o líder que o Brasil precisa. E a gente tá nesses 40 anos aí de deserto, aqui em Campos, né? Não tá longe disso. E de fato a gente precisava só do líder, né? Pra estar guiando nessa. Sair. Porque deserto não é lugar de moradia pra ninguém, né? É isso aí. É lugar de passagem. Não é lugar de moradia. Aí eu acho que assim, que também é importante a gente aproveitar a oportunidade que o trabalho que está sendo feito, porque as eleições dão visibilidade. E que esse trabalho ele não deve morrer no dia 6 de outubro, independente do resultado. E daí, assim, um chamado para que aqueles que representam a direita em Campos, têm se posicionado, têm liderado, para que possam, em algum momento, começar, vamos sentar na mesa? Porque a gente precisa também unificar o nosso trabalho em Campos Goytacazes.
E unir esses grupos hoje é a tarefa mais difícil do que Sim. recolhendo domingo para hoje. É difícil quando a gente percebe que algumas pessoas estão apoiando um grupo no poder que foi alvo da direita Campos no início. A direita Campos no início, ela surgiu combatendo essa família. Sim, eu falo isso direto. Em 2015, quando queriam explicar as pedaladas fiscais da Dilma, o porquê do impeachment, aquilo tudo, a associação era o que a gente vivia na nossa cidade com a família Garotinho. Era o anti-garotismo. Exato. Que não tinha nome de direita até então. E se tornou o mesmo grupo de pessoas que apoiaram. Exato. Então, duro e daí eu sofri uma enxurrada de ataques e tudo mais, tal. Quando eu me posicionei, fiz uma publicação dizendo, cara, esse cara não é direita. E, sinceramente, qualquer um que se diga de direita e apoia essa família é um traidor. É um traidor dos nossos valores. Os nossos valores não podem ter preço. Por quê? Porque eu decidi, como falei alguns minutos atrás, se não houver partido para mim, longe da família Garotinho, eu não venho candidato. E deixei isso público, justamente para que as pessoas pudessem me cobrar depois. Se não houver partido para mim, longe da família Garotinho, eu não vou morrer se não vier candidato. Mas se eu vier candidato, eu não virei para sentar do lado deles, para dar a mão a eles, a andar com eles. Essa família, eu não faço isso. Aí, de fato, é o que acontece, né? Quando você chegar em casa com seus 4 filhos, falar, ué, pai, cadê? Exatamente. Eu tenho. Porque em 2020, um compromisso que eu fiz com a minha família é: quando terminar, vocês não vão ter motivo nenhum de se envergonhar. Sim. Então, após a eleição, eu fiz um outro compromisso com as pessoas que votarem em mim. Vou honrar vocês. O voto de confiança que vocês derem em mim, esse voto, ele não morreu. Eu vou continuar honrando vocês todos os outros dias para o próximo pleito e assim por diante. Ou seja, eu sou responsável por aqueles que em algum momento entenderam que eu era uma candidatura viável, que eu sou uma candidatura viável. Então, para mim, seria um grande desserviço e uma traição para essas pessoas chegar agora, dar as costas para ela e por qualquer outro motivo, dar a mão a eles. Não, isso não vou fazer. Eu acho que e são questões diferentes. Sabe por quê? Porque quando você está sentado no cargo, e daí institucionalmente você vai sentar para você poder discutir aquilo que é de interesse da população. O que não significa fazer aliança. Você tem que sentar, porque ali você não trabalha para o seu interesse. Você, no exercício do cargo, está trabalhando para os interesses das pessoas. Então, sim, você pode sentar, você pode conversar. Agora, aliança, andar junto, nem antes, nem durante e nem depois, meu amigo. Uma coisa que eu faço muita associação é com aquele aluno ruim, né? Que estuda na véspera da prova poder aprender. Não é para aprender o conteúdo, mas para saber as respostas que precisa dar. Ele estuda para poder passar na prova, não para aprender. O conteúdo. É isso aí. Ele não tem compromisso com conhecimento. Ele estuda para passar na prova. E aí acabou. Pode ser que na próxima eleição ele esteja estudando outro conteúdo para poder apresentar para aquele eleitor. Por isso, cara, que eu defendo que o ideal, pelo menos para mim, particularmente, é que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, houvesse candidatura independente. Sim. Porque talvez se houvesse candidatura independente, não estaria acontecendo com o Bolsonaro o que está acontecendo agora. Porque não tem nada a ver com o Bolsonaro, nós sabemos que tem tudo a ver com o Valdemar. Então, já que todos precisam de um partido, e nós temos coronéis em alguns partidos, esses coronéis nos tornam reféns, então eu defendo que a gente possa mudar a legislação para conceber candidaturas independentes. Dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque é o fundo eleitoral. Porque quando houver candidatura independente, quer dizer que o dinheiro não vai mais para o partido, mas vai direto para as pessoas, e o partido nunca vai permitir que isso aconteça. Não é interessante, né? Não é interessante. Como a própria candidata, né, falou hoje no vídeo dela dessa manhã, que ela sabe que existem os candidatos que são os queridinhos, né? Que vão receber realmente todo o material, sim, adesivo, praguinha e até mesmo mais tempo de televisão. Ela falou que dela seria 10 segundos e quando ela foi conferir só tinha 4. Quer dizer, alguém ficou com os outros 6 dela. Meu nome é Ness. Por aí. Mas, uma das coisas que eu guardo do Novo é, cara, eu tenho que fazer as coisas sem depender do sistema. Então, quer dizer, quando eu abri a vaquinha virtual, já era justamente com essa visão, cara, eu entendo como os partidos
partidos funcionam, não vou ficar chorando, não recebi, não sei o quê, assumi compromisso e agora não tem, não, meu amigo, não. Vou abrir minha vaquinha, vou ver o que é possível fazer com o meu orçamento, que é parco, é restrito, mas fazer o que é possível, mas entendendo que o Pablo Marçal está provando que pode ser feito diferente, e é por isso que estão tentando destruir o cara, porque se ele vem se fazendo diferente, isso abre um precedente muito perigoso, que é o enfraquecimento do poder dos partidos. Então, quer dizer, agora, uma realidade é São Paulo, outra realidade é interior do estado do Rio de Janeiro. E até falar sobre isso, porque aqui pra gente o Instagram é muito forte, mas São Paulo, sim, o X, né, que o Twitter, era uma potência. Era uma potência porque deixou de ser nessas eleições, deixou de existir. Quer dizer, como que você tem uma ferramenta num país democrático que ela não pode ser utilizada, né? Eu acho que nós temos que pensar na sua frase sobre somos um país democrático. Foi o que me ensinaram no dia da escola para poder passar na prova. Mas acho que mudou o conteúdo nos últimos anos. Mas assim, democracia, porque o conservador, assim como o libertário e tal, prima pela liberdade, ok? O liberal, por exemplo, vai tratar da liberdade no campo do mercado, o conservador vai tratar a liberdade no campo dos costumes, ou seja, o condicionamento da liberdade está voltado para os costumes, mas o fato é, sem liberdade não tem emprego, sem liberdade não há exercício da fé, sem liberdade não é democracia, sem liberdade não há possibilidade de você comprar sua casa, e é tudo que esse governo está plantando, é o que ele quer, a venezuelização. E é comprar a casa e ela continuar sendo sua, né? Sim, não. Porque acontece que se você não pagar os impostos ali, você corre um risco. Hoje está sendo discutido um novo imposto sobre venda de imóveis. Então, o setor de imóveis no Brasil todo, ou seja, 10% do valor do imóvel na venda vai para o papai governo, vai para o papai Lula. Então, quer dizer, esse estado máximo, assim, os esquerdistas gostam muito de esse estado mínimo, não, meu amigo, estado mínimo é uma coisa, estado ausente é o que nós temos hoje. Sim. Nós queremos Estado mínimo, mas um Estado mínimo que seja operante. Por quê? Porque está focado somente naquilo que é essencial e abrir as portas para a individualidade, abrir as portas para a iniciativa privada. O que nós temos é um Estado ausente, é o que os esquerdistas estão proporcionando, que é a divisão da miséria, que é a incapacidade das pessoas de poderem gerir suas próprias vidas, serem protagonistas das suas próprias existências, porque ficam todos praticamente paralisados diante do que o Estado pode ou não fazer, de acordo com seus interesses, distribuindo aquilo de acordo com o seu projeto de poder. Eu vi recente, agora por causa da campanha do Pablo, lá em São Paulo, recuperaram um vídeo do Boulos, mostrando como que era a organização das tendas para as pessoas que estavam ali nos assentamentos. Quer dizer, o assentamento para ele era o que a pessoa merecia estar vivendo naquele momento. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção. Boulos. Boulos, perdão. Que ele agora mas a doideira, assim, eu convivi com isso. Perdão. O hino nacional, quando eu era criança, eu lembro que a gente não podia mudar nada, que era crime. E continua sendo crime. Na verdade, continua sendo crime. De fato, aprendi certo. Mas já que a gente vive numa democracia relativa... Democracia. Entendeu? Dos filisteus, não sei. Então, quer dizer, filisteus, né? Daqui a pouco é os filisteus. Praticamente passaram por cima disso. Mas, isso faz parte da estratégia dessa guerra cultural. Porque qual é a concepção? Nós temos infraestrutura, superestrutura, e a superestrutura nós estamos no campo das ideias, dos costumes. Então, o Karl Marx, ele percebe que, poxa, se você quer mudar, você precisa tomar a infraestrutura. Mas há um avanço da discussão, dizendo que não adianta você tomar as fábricas se você não mudar a mentalidade, porque mudar a mentalidade garante a permanência no poder. Ou seja, uma coisa é você alcançar o poder, outra coisa é você se consolidar no poder. E se consolidar no poder significa que você precisa mudar as pessoas. Para mudar as pessoas, você precisa mudar os seus valores. Então, quando eles estão usando o movimento negro, quando eles estão usando o movimento feminista, eles estão usando esse movimento com o objetivo de fraturar aquilo que nos dá identidade. Então, os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, tudo isso são elementos que dizem muito sobre a nossa identidade. Quebrar
tais elementos significa nos tornar uma massa que depois eles podem moldar conforme a vontade deles. Então eles precisam nos deixar com uma massa disforme. Quando eles estão atacando a família, quando eles estão atacando o homem, cara, coisa mais triste. Eu ver um cara com uma camisa escrito "Desculpe por ser homem". Isso é o resultado de um projeto Logo o de filho do destruição. Fábio Júnior, né, fazendo isso. De destruição da família, cara. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala que o homem é o líder da casa, é o cabeça da casa. Eu tava conversando com um parceiro mais cedo e a gente chegou à seguinte conclusão, assim, até minha orientação, eu converso, professor, né, hora ou outra tô conversando muito com adolescentes, e daí, hora ou outra, professor, tô querendo namorar, não sei o que, esse meu amigo, olha só, eu vou te dar um parâmetro para você entender se você está preparado para namorar ou não. Para estar preparado para namorar, você tem que estar consciente de que você está pronto para defender a sua mulher. Se você não está pronto para defender a sua mulher, significa que você não está pronto para casar, para namorar, para noivar, para nada dessas coisas. Então, o homem, ele tem uma responsabilidade sobre a sua família, o liderar, o preservar, o cuidar. Então, para você destruir a família, você vai destruir o homem, porque se não há mais o homem, então o resto da família se torna presa fácil. Então, desmontar o homem, masculinidade tóxica. O que é masculinidade? Então, você abrir a porta para sua esposa entrar no carro ou em casa? Eu faço direto. Isso, eu tenho o prazer de abrir a porta, minha esposa entra primeiro, meus filhos entram primeiro e por último eu entro em casa. Entendeu? Isso tá em mim. Então, proteger minha família... Eu tenho certeza que eles estão entrando em segurança. Exatamente. Então, quer dizer, em casa, até esses dias, coitado, um tempo atrás, quem sofreu comigo foi o Ricardo, humorista. Sim. Porque num dos encontros que eu tive aqui com ele, 9 horas da noite meu celular tocou. E por que o alarme toca? Porque 9 horas eu tenho que me lembrar de olhar as portas e as janelas. Porque essa é a minha responsabilidade, saber se minha casa está segura para a minha família. Isso é meu trabalho. Daí tocou aqui na hora que eu estava conversando com ele, pô, foi mal, parceiro. Mas, então, destruir nossa identidade enquanto homens, destruir a família, tudo isso faz parte de um projeto não de poder, mas de se consolidar. Porque eles já chegaram no poder. Sim. O que eles não conseguem, daí a maior frustração, é se consolidar. A imaginação deles é que nesse ponto, em 2024, eles já teriam destruído o bolsonarismo. A frustração deles aqui é... local a gente viu o desespero quando perdeu em primeiro turno para Rafael Diniz, né? 2016. Exatamente. E foram embora da cidade e depois voltaram para poder... Porque se muda. Quando não ganha a eleição, é normal que a família Garotinho saia da cidade. Sim. Família Viana também, a mesma coisa. Tanto que, né? Família Viana... não morar em campo... Morar em campo sem ser no governo deles não é interessante. Eles vão embora. Quer dizer, qual é o recado? Quando eles ganham para poder a população que não está de acordo ir embora também... Mas se a visão de cidade é uma visão de curral, então é o seguinte, o curral eu tenho que visitar quando eu preciso tratar dos animais. Condicionar os animais. E se eu não preciso condicionar os animais e eu invejo a cidade como curral, eu não preciso estar lá. Eu não quero estar no curral. O curral não é o lugar que eu queira estar. Então, quer dizer, essa é a visão. Tati pra mim. É isso. Então, assim, hoje, praticamente só tem um, assim, toda a minha família foi, né? Minha mãe, minha irmã que mora em Cabo Frio, meu irmão que mora no Rio de Janeiro. E daí você, cara, você não quer sair de Campos? Eu nunca quis sair de Campos. Eu nunca quis sair de Campos. Saí durante um período que foi praticamente de 1 ano, que eu morei em Vitória, tal, pá. Mas assim, nunca tive aquela coisa de correr de Campos. Não quer dizer que eu esteja feliz como as coisas são na nossa cidade. Mas assim, eu tenho muito apreço pela minha cidade, muito apreço pela história da cidade. Rapaz, se você for parar pra pensar que o que está escrito na bandeira de Campos é uma coisa: aqui até as mulheres lutam. Meu amigo, se você for parar para pensar na potência que é essa frase, isso está na bandeira de Campos dos Goytacazes. Mariana Barreto, Benta Pereira, enfrentando as oligarquias. Nós estamos falando lá do século XVII, século XVIII. Então, quer dizer... Inclusive, a história que eu tenho a vontade de trazer aqui, o Matheus Alvarenga, que também é um colunista nosso do Notícia Urbana, para contar a história da Benta Pereira, que a gente fala com romance, só que a maioria não sabe da história da viúva, que teve que lutar pelas terras. A boa parte das pessoas assim, conhecem o colégio, talvez conheçam o colégio lá em Guarulhos, a Benta Pereira. Sim. Mas não a história dessas mulheres, porque é um contexto de século XVIII onde 2
as mulheres, elas estão se posicionando contra o sistema oligárquico que comandava essas terras. Sim. Ou seja, nenhum homem, entendeu? Teve a postura de fazer o que elas fizeram. O que tornou, naquele momento, né, com relação ao papel da mulher na sociedade naquele momento, o que tornou o feito delas muito mais grandioso. Mas, poxa, muito legal. Eu acompanho o Matheus. Ele é sensacional e gosta nos mínimos detalhes igual a gente. E com certeza, em breve, a gente vai ter esse conteúdo legal também. Vou assistir. E ele, a gente de vez em quando traz a história, teve do Saldanha da Gama, do Felipe, do Luiz Felipe. Enfim, tem alguns conteúdos aí bem interessantes. E sem a gente conhecer a história, é difícil saber pra onde que a gente vai, né? Exato, porque como ir sem saber de onde você veio? Hoje a gente fala de questão, né, racial e tudo mais, só que a gente esquece até de um personagem que eu tinha deixado aqui na tela, que é o José do Patrocínio, da nossa cidade, e fez parte assim, da construção da história nacional. Mas só que é o seguinte, José Patrocínio cai em que momento? Cair no sentido assim, a figura dele se tornou esquecível, hoje a gente poderia dizer cancelada, em que momento? No momento que as pessoas... Exatamente, ele é um monarquista. Sim. Então, a República, desde o início, ela fez um trabalho de apagamento da monarquia, de toda a contribuição que a monarquia trouxe para o Brasil, porque a monarquia sempre foi um regime muito mais equilibrado politicamente, a nível de gestão, do que a República se mostrou desde 1889, a proclamação, né, da República, ou golpe militar. Sim. De 1889. Então, quer dizer, houve todo esse trabalho de apagamento da monarquia no Brasil. E daí, automaticamente, daquelas figuras que foram muito relevantes na monarquia e declaradamente eram monarquistas. O movimento negro, por exemplo, eles cancelaram o 13 de maio. Mas por quê? Porque está se tratando da contribuição da família real na pessoa da princesa Isabel, a Lei Áurea, para que aquele sistema de coisas, aquele sistema opressivo, terminasse. Então, quer dizer, era inimaginável uma mulher branca e tal, mas a realidade é que eles prestaram um serviço inestimável, sem tirar o fato de que, poxa, nós tivemos o movimento das senzalas. Em Campos, por exemplo, cara, para ver como a consciência do povo negro. Aqui em Campos, 2 meses antes do 13 de maio de 1888, houve uma conferência dos donos de terra e eles assinaram um documento para ser enviado para Dom Pedro, implorando para acabar com a escravidão. Porque o que estava acontecendo? Os negros, anos anteriores, o que eles faziam? Cara, como é que a gente vai quebrar o sistema? Vamos mexer com o bolso deles. Como é que a gente vai mexer com o bolso deles? Vamos queimar o canavial antes da colheita. Ou seja, eles não vão ter o que colher. Se eles não têm o que colher, eles vão falir. Então, ou eles consideram acabar com a escravidão, ou nós vamos tirar todo o lucro deles, vamos falir eles. Assembleia aqui, histórica entre... E na medida que eles... a reação dos fazendeiros, eles implementaram mais queimadas, até chegar ao ponto que, cara, não adianta punir os caras, não adianta machucar os caras, entendeu? E daí, naquela conferência... Se acabar com eles, acaba com a mão de obra. Né? Exato. Entendeu? Tiveram tipo, estamos cedendo. Então, quer dizer, é uma cidade rica, é uma... A famosa terceira cidade do mundo, com iluminação pública e tal, o Francisco Portela, governador, o Nilo Peçanha, que, o cara tá lá na frente da Câmara de Vereadores, mas poucas pessoas sabe da história do Nilo Peçanha. Então, quer dizer, historicamente nós somos muito ricos, mas a nossa liderança apequenou nosso município. A síndrome nossa aqui é tão complexa que a Avenida Nilo Peçanha é curta. E a Arthur Bernardes é gigante e era opositor político do nosso conterrâneo. Né? Exatamente. Deram mais honra para Arthur Bernardes. Então, assim... do Sul, né? Se conhece muito pouco da história de Campos. Se estuda muito pouco sobre a história de Campos. Mas isso também é articulado para ser dessa forma. Um povo que não sabe sua história, ou seja, é um povo sem identidade. Ou seja, um povo sem identidade, ele não tem pelo que lutar.
Exato. Pelo que ele está lutando. E daí, mais uma vez, esse movimento comunista, progressista, se infiltrando, principalmente na pau dos costumes, porque, poxa, é o projeto, é nos quebrar por dentro em relação aos valores que nos trouxeram onde nós estamos hoje. Então, quando eles estão falando sobre a questão do aborto, daí, e o nosso combate com relação a isso, doutrinação nas escolas, querendo ensinar nossos alunos que se o menino quiser ser menino e se a menina quiser ser menino, por quê? Porque se sente. Mas era o mesmo povo que na época da pandemia estava dizendo, mas os bolsonaristas são anti-ciências. Bom, meu amigo, você quer correr perigo de vida? Vai numa passeata LGBT e joga um livro de biologia. Meu amigo? Então, quer dizer, precisamos contrapor esse discurso, precisamos contrapor essas narrativas, porque elas são vitais para a sobrevivência da civilização. Eu acho que, na verdade, essa briga só vai acabar quando eles começarem a entrar com ação na justiça contra os médicos, que é uma sociedade forte. Falar, não, mas quem deu o laudo que era menino ou menina foi o médico. E aí? Meu amigo, você... É mais fácil brigar com quem? Exato. Pega aquele cara que lutou lá nas Olimpíadas, agora, na França, do boxe, batendo mulheres, exatamente, batendo mulheres, e o seguinte, mas eu me sinto mulher. Ok, vamos pegar aqui o seu DNA para ver o que o seu DNA diz. Homem é homem, mulher... Exatamente. Aí, né? Homem é homem, mulher é mulher. Tanto que uma das minhas publicações recentemente é que se eu me tornar vereador, a ideia é estar aprovando uma lei que impede que trans possam estar competindo em competições de meninas. Não. Meninas competem com meninas. Eu acho que seria até de busca de igualdade se criasse a categoria. Própria liga. A própria categoria. Exato, que se crie a própria liga para que eles possam participar. Não... Daria honra e dignidade a cada atleta. É isso aí. Agora, eu estou competindo na minha categoria, eu sou o melhor dentro da minha categoria. É isso aí. Da mesma forma que eu, pai de 3 meninas, cara, eu não vou ficar parado vendo a minha filha entrar no banheiro e um barbudo que diz que se sente mulher entrando no banheiro com ela. Entendeu? Com as minhas filhas, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou me posicionar, eu vou tomar as atitudes cabíveis para proteger a minha família, proteger as minhas meninas. Então tá no tempo em que, poxa, mas sou pastor também. Mas você é pastor, você tem um discurso muito intransigente. Não. A Efésios 4 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, ou seja, diante de uma injustiça, nós temos o direito de estarmos indignados. Então não é irado, mas indignado. E diante da injustiça, eu tenho esse direito de mostrar minha indignação e tomar uma posição contra a injustiça. Então, assim, é um chamado para que as pessoas entendam que os seus valores precisam ser vividos diariamente. Com Deus se negocia? Não. Esse dia eu estava falando com uma pessoa assim, meu amigo, olha só. Eu quero fazer acho que ele queria parar de fumar. Eu quero parar de fumar, tal. Eu juro por Deus, meu amigo, para aí agora, cara, que eu acho que ainda dá tempo. Eu acho que ainda dá tempo, porque é o seguinte, a palavra do Senhor diz que Deus não pede ninguém para fazer juramento. No entanto, se você fizer, você tem que cumprir. E ai de você se não o fizer. Então... voto é isso. É isso aí. Isso é voto. Isso aí. Então as coisas de Deus são coisas muito sérias. Assim, até porque assim como me comprometi a não envergonhar a minha família, entendeu? Terminou a eleição, quero que vocês fiquem tranquilos. Não vou fazer nada que envergonhe. Da mesma forma, eu preciso estar prestando atenção enquanto seguidor de Cristo Jesus, discípulo de Cristo Jesus. Eu preciso também responder a ele com os meus atos, com as minhas ações. Essa eleição aí só acaba quando a nossa caminhada aqui encerra, né? É isso aí. Não é no início de outubro, não. Não, é dia até eleição. O último dia, ou até o último respiro. Então, quer dizer, por hoje não vou mais pecar, entendeu? Todos os dias a gente está matando, lutando contra esse leão, às vezes a gente cai, entendeu? Mas o Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento, da reconciliação, de aprimorar, de crescer. Então, quer dizer, é uma caminhada dos justos do Senhor Jesus, que também se faz no campo político. Porque agora, quando a gente está discutindo sobre a questão do aborto, cara, é imperativa
imprescindível que o cristão ele se posicione com relação à luta contra o aborto. Isso está sendo feito no campo político, então cristãos também têm que se posicionar no campo político. Me perguntaram assim, mas o que o cristianismo acrescentaria na política? Meu amigo, você já viu aquele mandamento? Não roubarás? Meu amigo, só esse mandamento ajuda bastante. Ainda mais se bater ali certinho. Eu não sei se o Lula conhece esse mandamento. Não. Eu acho que o Lula não conhece esse mandamento. É um caso bem assim, perguntar, porque tem alguns, né, pseudos ou pastores, enfim, não sei como que são as nomenclaturas, que disseram apoiar. Sim. Da mesma forma que uma igreja aí recebeu Boulos, né? E em tempo de eleição, né, muitos se mostram cristãos, mas porque a igreja, ela sempre foi um acesso muito importante ao coração do povo. Tanto que Salomão quis fazer? Poxa, estou interessado em controlar aqui as coisas do templo. Se eu controlo as coisas do templo aqui, poxa, eu tenho um poder muito importante. Ou seja, não tem o serviço do sacerdote, eu quero fazer. Opa, não era o trabalho dele fazer aquilo. Então, na história das sociedades, muitos governantes tentaram aparelhar as igrejas, aparelhar a religião, justamente para ter o controle de massa. Então, quando Boulos vai na igreja, é ele tentando aparelhar um determinado setor que hoje é muito ativo no campo político. Hoje, principalmente os evangélicos, são muito ativos politicamente, porque qual é a segunda bancada no Congresso? É a bancada evangélica. Quando começou a bancada evangélica? No momento que a dona Dilma resolveu trazer aqueles kits para dentro da escola. Naquele momento, opa, nós não podemos nos calar diante disso. Moral cívica organizada, né? Rapaz, você falou agora moral e cívica, poxa, eu acabo dedurando minha idade, né? Mas sou do tempo em que na escola tinha Organização Moral e Cívica, OSPB, Moral e Cívica, ou melhor, Organização Social e Política do Brasil, OSPB, e Moral e Cívica. E não passava de ano só porque frequentava a sala de aula. Não, tinha que aprender e viver aquilo ali. Porque era a única forma da gente aprender, na verdade, era vivendo. Né? Exato. Então, quer dizer, num país que ainda é novo com relação na formação da sua identidade, se você for falar do Egito, da história do Egito, do povo, nós somos uma criancinha, né? O quanto é importante a gente estar resgatando isso. Ontem eu estava no centro, até produzindo alguns conteúdos, falando sobre a escola cívico-militar. Por quê? O que a escola cívico-militar está tratando? Está tratando de ensinar honestidade, mas para a esquerda, ensinar honestidade é uma coisa horrível, terrível. Ensinar respeito, ensinar respeito à autoridade dos pais. Respeitar a autoridade dos pais. O que nós temos hoje é um grupo militante travestido de professor, e a gente viu isso no CONAI, na conferência no início do ano, Conferência Nacional da Educação, onde a militância, de forma bem veemente, antes eles faziam escondido, agora estão fazendo na cara, a militância dentro das escolas, e um deles dizendo o seguinte: aqui está nosso livro, nós temos que formar militantes dentro da escola, falando, entendeu? Para os vídeos, para serem gravados mesmo. Então, nós temos que combater isso. Nós temos que recuperar nossas escolas, para quê? Para que sejam ambientes de libertação e não de doutrinação. E quando até esses dias me perguntaram assim, mas calma aí, qual o pedagogo de direita para se contrapor ao Paulo Freire? Já falamos dele aqui, Olavo de Carvalho. Mas Olavo de Carvalho não é pedagogo. Sim, ele não é pedagogo em sua formação, mas a contribuição dele nessa área o torna uma referência. Porque nossas instituições que formam professores são instituições que ainda praticamente trabalham a cartilha Paulo Freire, que é a cartilha da culpabilidade. O problema é do racismo estrutural. O problema é do patriarcado. Ou seja, botar a culpa em alguém, né? Tem que colocar a culpa em alguém. E é o patriarcado que, né, criou esses que falam dessa forma hoje por não honrar o pai e mãe. Né? Exatamente. Talvez, porque é a única forma que me leva a conduzir esse pensamento. Porque se eles tivessem realmente
totalmente honrado pai e mãe, não seria contra algumas entendeu? pautas, né, que eles chamam. E daí, mais uma vez, a questão da autoridade, né? Eles estão sempre esgarçando essa corda que é a autoridade. O confronto contra a autoridade dos pais, o confronto contra a autoridade do professor, o confronto contra a autoridade policial. Sim. O que seria da sociedade sem o exercício da autoridade? A autoridade é uma instituição importante para que a nossa cidade possa continuar existindo. Sem isso, meu amigo. Recente, também postei no Instagram, foi um vídeo de uma pessoa, um homem, um ladrão, né? Um bandido, estava roubando o fio de alta tensão. Quando a população viu, aí porrete na mão, enfim, que pedaço de pau que fosse, para poder, na hora que ele caísse ou você teria que descer uma hora, o pessoal pegar ele. Eu vi justamente na sua página no Instagram. Aí que ele gritava: chama a polícia, chama a polícia. Tipo assim, sabe que se ele for pego pela polícia, vai ser levado em segurança. Sim, eu ministrava, não estou mais no exercício do ministério hoje, porque eu fiz uma cirurgia nas cordas vocais, então eu perdi um pouco o meu poder de fala. Mas quando estava ministrando, estava no Ministério Pastoral. Nem parece. Recuperou bem. Brincadeira. A igreja foi roubada 2 vezes. Mas só que é o seguinte, na segunda nós colocamos alarme. Rapaz, o cara fez um buraco que era mais ou menos... Não sei como aquele cara passou por aquele buraco. Mas na segunda vez, o cara entrou, mas tinha alarme tocou. Toda a vizinhança cercou a igreja. E o cara ficou gritando pela polícia lá dentro. Aí eu pergunto, vamos supor, o ladrão, ele não respeita a casa de Deus, independente se ele não é da sua denominação ou não, ele não vai respeitar. Ele está respeitando que ele é a casa de Deus. Ele vai respeitar a escola para poder não invadir, para roubar um ar-condicionado. Por isso mesmo, que outra coisa que eu estava discutindo, assim, depois de 2020, assim, eu utilizei muitas minhas plataformas para a gente poder discutir muita coisa. Uma das coisas que eu discuti é o seguinte: guarda armada dentro da escola. Por quê? Porque o estado do Rio de Janeiro e São Paulo tem legislação que permite ao policial militar poder fazer por fora. O próprio CIEP, eu acho que nasceu com essa função de ter ali dentro mesmo. Então, os 2 estados, a legislação permite. Em muitos estados não é permitido, mas aqui permite. Então é o seguinte, meu amigo, para mim é muito importante que os meus filhos, quando estejam na escola, eles estejam seguros. Você está deixando lá para buscar depois. É isso aí. E agora, não somente a segurança dos nossos filhos, mas, poxa, vamos também a segurança dos funcionários, porque, meu amigo, se um cara chega armado na portaria da escola, é o senhorzinho, é o tiozinho da portaria que vai barrar o cara? Não vai ser a primeira vítima. Então nós temos que ter gente qualificada, formada, que possa realmente, em um momento em que precisa agir de confronto, tá preparado para isso. E para isso ele precisa estar presente lá dentro. Então, assim, aquela besteira, mas policial dentro da escola e tudo mais. O policial não vai dar aula pro meu filho. Não, e se tivesse que dar aula também não teria problema. Se ele está qualificado, sim, assim seja. Então, quer dizer, é importante. E como professor, eu também gostaria que, estando ele ali, ele também vai estar resguardando minha vida enquanto profissional da educação. Porque, vamos supor, a gente teve casos, né, nacionais. Acho que, graças a Deus, eu não lembro de nenhum caso aqui no nosso município, mas nacionais, sim, de invasão em creche, para poder exterminar as crianças. Nós tivemos alguns anos atrás, o cara matou 7 crianças com facão. Quer dizer, nós tivemos a professora tinha ali tesoura sem ponta? Qual era a arma dela? Qual era a proteção? Fechar uma porta e se esconder na cozinha? E qual é o trabalho que é feito numa situação como essa? Por exemplo, existem rotas onde as crianças, os professores, possam usar em caso de invasão, em caso de perigo. Incêndio. Como você fez. A escola não está preparada para isso. Várias filmes americanos, séries, essas coisas, sempre tem aquele ensaio. Não, é simulação e tal. E eles estão realmente saindo do incêndio. Mas porque existe um preparo, existe um treinamento. E se torna uma coisa até mais leve para a criança. Porque quando acontecer, poxa, bravo. Porque quando acontecer, você tem que estar preparado. Exato. Tem todo um trabalho mental, físico, que você já sabe que, poxa, precisa executar. Vai ser dessa forma. Se você não ensaia, poxa,
para nossa moto, para o nosso carro. Quer dizer, nós fazemos isso. Demanda vários anos, várias semanas para que a gente possa ter essa habilidade. Então, numa situação de perigo, precisamos preparar as crianças. Então, precisa do cara armado lá dentro para preparar a escola assim. A gente precisa das escolas cívico-militares para que realmente a gente possa estar resgatando muitos valores que estão relacionados à identidade do nosso país, fora o fato de que as escolas são escolas que têm apresentam o melhor desempenho pedagógico do país, são as escolas cívico-militares. Então, não é somente uma questão de tratar dos valores, respeito ao hino, à bandeira, não, mas é entender que é o seguinte, enquanto cidadãos, mas enquanto também jovens preparados para o mercado de trabalho, para poder acessar a faculdade, as escolas estão respondendo a isso. Então, que pai e mãe não gostariam de proporcionar esse tipo de educação para o seu filho? A esquerda. Mas sabe o que é engraçado? Eu não posso contar com o sindicato me apoiando. Eu sou persona não grata para os sindicalistas, mas sinceramente não estou nem aí. Mas a contribuição é bem pergunta a essa galera do sindicato se os filhos deles estão na escola particular ou se estão na escola pública. E é um fato. A escola particular, ela apresenta 65% das escolas particulares são melhores do que as escolas públicas. E não há problema nenhum em nós dizermos isso. Por isso que outra coisa que eu defendo é o quê? Poxa, vamos fazer parceria. Escola pública fazendo parceria com a iniciativa privada. Trazer a iniciativa privada, porque a iniciativa privada sempre fez tudo melhor do que a gestão pública. É porque tem que entregar resultado. Tem que entregar resultado. A gente tem alguns comentários aí, dentre eles aí, Campus Expresso, né? Qual a opinião de vocês sobre acabar com a ciclovia da 28 de março? Sabemos que é tombado o patrimônio público histórico, pois seria uma oportunidade de colocar igual às vias de Niterói na via expressa. Dá mais flexibilidade, né, para o trânsito ali. Sim, não concordo. De fato. Mas, sinceramente, eu acho que tirar a ciclovia não vai resolver o problema. A questão nossa, eu acho que mais com relação às ruas periféricas, né, as ruas de dentro, com as ciclofaixas. Mas é uma boa pergunta, até mesmo porque eu lembro que já teve candidato aqui em Campos que propôs até transporte sobre trilho ali em cima. Arnaldo Viana. Foi provável que... Desculpa, não era para dar o nome? Desculpa. Não, mas queria dar uma outra função ali, mas que fosse de comum ali, mas também que não agregaria. Porque... assim, a forma como nos Estados Unidos é organizado, né? Lá, por exemplo, a maior parte da população não mora no centro, mora nas periferias. E o que eles fazem? Para poder chegar ao centro, eles usam muito trem. E uma coisa, falar em trem, eu lembrei quando a gente teve a ponte, né, do Ferreira Machado ali, a ponte General Dutra, presidente do Brasil. Quando caiu a ponte, o Mocaibe entrou logo em contato com a linha de ferro da cidade para poder fazer essa transmissão das pessoas que fossem trabalhar, ida e volta, enfim. E esse mandato agora, a gente viu a quantidade de linha férrea que foi realmente inutilizada para sempre agora. Eu sou ainda do tempo... a necessidade, esquece. Eu sou do tempo que não havia ciclovia. Ainda os trens, eles estavam trafegando ali a 28 de março. Sim, lembro. Cana, inclusive. Sim. Mas a questão é, ainda que seja inviável para 28 de março, por exemplo, passar no meio da cidade, mas é um tipo de transporte a ser considerado. Principalmente para poder ligar as regiões mais distantes. Eu acho que seria algo útil, até porque é um transporte econômico, porque ainda que não haja tanta velocidade, mas ela consegue abarcar um número maior de pessoas, menos poluente. Então, quer dizer, é uma alternativa a pensar, mas eu acho que tirar a ciclovia acho que não demandaria. A gente precisa hoje aumentar a nossa malha cicloviária. Uma coisa... Porque ela liga nada a lugar nenhum. Tá nesse parâmetro, assim, sem ter objetivo, né? De verdade para a função. Porque eu vejo que tem muita jardineira, planta, poste, tudo dentro dessa via. Quer dizer, a mesma coisa você colocar um poste dentro da 28 de março pro lado onde estão os carros. Se você está respeitando, está dando esse direito, essa dignidade ao ciclista, faz direito. Não é ter bueiro no meio de uma ciclofaixa. Não faz sentido. Você tem uma inclinação e um bueiro. Quer dizer, você está com obstáculo, prova com obstáculo. Exato. Não pode ser isso. Então, né? A gente está entregando a população e com uma verba boa. Né? Assim, e é um recurso que é muito caro pra gente. Porque...
é o arroz e o leite que a gente deixa de comprar para poder pagar esses impostos. Sim. Entendeu? E a forma como você usa esses recursos deve ser usado com muita responsabilidade, porque demanda sacrifício das pessoas ao pagar impostos, porque o poder público, porque o Estado, ele não gera riqueza. Tudo que é dele é extorquido da população. Porque, sim, eu defendo que imposto é roubo se você não tem retorno dele. Sim. Porque para um conservador... Se você está fazendo um investimento, tem que ter alguma função. Né? Assim, só para lembrar que o conservador, ele compreende a necessidade do imposto. Ok. O meu questionamento, enquanto conservador, é que quando você paga imposto, mas você não tem escola, você não tem hospitais, você não tem segurança, então nesse momento ele se torna roubo, porque não há um retorno. E somos um país com uma mega, super, ultra carga tributária. Entendeu? Dos 12, 5 meses do ano são pagando impostos. Se a gente fosse esperar pagar todos os impostos para depois começar a receber, a gente começaria a receber só no dia 1º de junho, de tão forte que é o massacre frente ao povo. A gente trabalha muito para pagar muito imposto e, poxa, agora então chega abril. Poxa, você viu o sofrimento dos pais lá na clínica da criança. Sim. Não atendia pais ficando com criança de colo, com febre, 5, 6 horas para começar a ser atendido. Agora imagina o psicológico dessa criança, já tá com febre, vendo outras chorando. Isso. E ela também tá chorando, tá desesperada. E o pai e mãe tá ali e tá vendo o seu filho sofrendo, entendeu? E não vê nada acontecendo. Então, quer dizer, da mesma forma que um pai veria o seu filho na escola, poxa, ó, meu filho saiu sem ler e escrever. Quais são as possibilidades para meu filho amanhã? Então, eu perguntaram assim, mas, poxa, tudo bem, o que você quer fazer para a educação? Meu amigo, eu acho que agora esse é o momento onde, assim, é muito fácil fazer promessas. Os candidatos, né, fazerem promessas é muito fácil, entendeu? Eu acho que, assim, é muito tentador. E eu falei o seguinte, talvez vocês fiquem decepcionados comigo, mas para fazermos o plano estratégico da educação, a gente precisa encontrar a raiz do problema que faz com que nós sejamos a 27ª cidade no estado do Rio de Janeiro é investimento em educação, no entanto, ocupando as últimas posições. Então, você precisa acertar o alvo. Para acertar o alvo, você precisa passar nas mais de 150 escolas, nas mais de 80 creches. Você precisa conversar com professores, conversar com gestão, conversar com alunos, conversar com pais de alunos. Você precisa chamar o secretário de educação, e daí o vereador tem envergadura para poder fazer isso. Convocar o secretário de educação para que possa dar explicações sobre essas demandas. A partir de então, você faz um relatório apontando aonde você vai atirar. Então, como professor, eu acho que seria muito temerário fazer um monte de promessas, muito fácil também, fazer um monte de promessas, a gente pode colocar ar-condicionado em todas as salas de aula, mas só que eu tenho um compromisso muito grande em que, poxa, eu preciso fazer com que as crianças tenham uma chance de futuro, e isso se faz com boa educação. Até para prometer refil de refrigerante no intervalo. Prometer é fácil, né? Prometer é fácil. E fazer coisas que sejam realmente funcionais para a nossa sociedade, que é o essencial nesse tempo. Isso aí, acho que aquela 1h30 que eu falei já tem 1h30. Isso aí é excelente, porque a gente vê que realmente são pensamentos que estão de acordo com o que a gente pensa e que a gente acredita. Senão a gente estaria debatendo aqui de uma outra forma mais acalorada. E, de fato, espero que daqui aos próximos 5 anos, quando a gente vai se reencontrar antes, óbvio, mas ter um cenário muito melhor na sociedade aqui. Porque é o mesmo, a briga continua mesmo. Assim, eu creio que nenhum trabalho é em vão. Assim, eu creio que, assim, existe uma grande chance de sermos a geração que coloca a semente para uma geração vindoura que vai poder colher os frutos. Então, esse é o nosso trabalho agora. É o trabalho mais duro, que é escavar a terra. É o trabalho de você minerar. Porque às vezes, né, poxa, você visualiza o diamante, né, todo bonitão lá no anel da esposa, mas ninguém diz que houve um grande trabalho para você poder minerar aquilo, para você polir. Tem porque que aquilo ser forjado, exatamente. O trabalho é duro. Então, eu acho que a gente está nesse tempo de entender que a direita, o movimento conservador, nossos irmãos liberais, a gente precisa nos unir para construir um projeto de médio e longo prazo. Não podemos ser imediatistas.
No entanto, a ocupação de cargos, ele ajuda muito a impulsionar esse projeto. Ter vereadores, então eu sonho em ser o vereador conservador na Câmara Municipal de Campos, entendeu? Para poder justamente ser uma referência para que esses projetos possam ser encaminhados, para que a gente possa mudar a vida da população, para que a gente possa tirar a discussão que a gente está fazendo aqui agora, porque infelizmente muita discussão que a gente tem aqui agora eu vejo muito em academias, eu vejo muito, no caso, centros acadêmicos, universidades, Sim. eu vejo muito na Avenida Pelinca, como a gente vai levar essa discussão da direita, do conservador, para as periferias. Então a gente precisa ocupar o espaço que até então dizem que é da esquerda, é a esquerda que se preocupa com o pobre, não sei o que. Não, a gente quer empoderar o pobre dando emprego. Não existe política pública, porque muitos dizem, né, que o pessoal da direita não tem preocupação com política pública. Não existe política pública mais importante do que a geração de emprego, assim disse meu amigo Ronald Reagan. Não, na verdade ele não é meu amigo. Mas é uma referência legal. E os conceitos ficaram. Acho que a amizade Sim. que ele queria conquistar do povo é realmente esse beber desses caras. A gente tem que beber desses caras e levar à frente. Não, sim. Valeu, querido. Parceiro. Forte abraço. E valeu, galera. Com certeza tivemos um bate-papo aqui abençoador. Sou muito agradecido pela oportunidade. Eu que agradeço. Valeu, galera. Um forte abraço e até mais. E voltamos com Na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes vai sacudir.